joias para Michele Bolsonaro. Ele disse na visita que fez à Arábia Saudita que ele achou tudo muito maravilhoso e adorou o príncipe herdeiro, o príncipe Mohammed, que é um sujeito muito legal, muito cordial, muito civilizado. Ele esquartejou um jornalista, na Turquia, né? A mãe dele, ele prendeu a mãe, reprime a todas as manifestações opositoras, financia o terrorismo internacional, mas é uma boa pessoa e a visita foi maravilhosa e ia vir 10 bilhões de dólares de investimentos da Arábia Saudita que até hoje nós estamos esperando. Mas a esperança é a última que morre, mas não os presentes. Os presentes, e é a primeira vez, primeira vez na história do Brasil, eu estou puxando aqui pela memória, os primeiros presidentes da República que foram viajar ao estrangeiro, os primeiros não viajaram, né? Nem Deodoro, nem Floriano, nem Prudente, no exercício do cargo, né? Mas quando viajaram ao exterior, nenhum presidente da República recebeu tantos presentes num país só como Jair Bolsonaro. Ele realmente é um homem de sorte. Agora, The Look Man poderia ser Bolsonaro. Agora, o que chama a atenção é porque estava tudo isso, essa fortuna dentro de uma mochila. Você traz 16 milhões e meio de reais em joias de uma joalheria famosíssima. Toda mulher adora essa Chopard, é uma joalheria suíça, dentro de uma mochila, como se fosse um lanche de mortadela. É muito estranho, causa muita estranheza no mínimo. Então, qual é o melhor resultado disso tudo? Investigar. Quiseram dar uma carteirada na Receita Federal, né? Aí que é importante o servidor público concursado. A estabilidade é fundamental para o servidor público. Lembra do irmão do Luiz Miranda, no caso das vacinas no Ministério da Saúde? Ele denunciou e impediu o Brasil no grande golpe que queriam fazer contra nós e contra a nossa saúde. Agora, outra vez, agora foi a Receita Federal, que agiu muito bem o funcionário, que eu não sei nem o nome, já dou meus parabéns a ele, que não aceitou carteirada. Não, mas é o presidente, é o ministro. Não, tem de cumprir a lei. Todos os brasileiros são iguais perante a lei. Capítulo do artigo 5º da Constituição. Agora vamos esperar as investigações para ver a origem desses presentes, se não tem a ver, é uma pergunta, né? Como diria Roberto Valone, vamos pôr um ponto de interrogação, se não tem a ver com algum negócio pouco republicano realizado entre o Brasil e a Arábia Saudita. É simplesmente uma pergunta. Ministro acusado de usar avião da FAB. Vamos lembrar o seguinte, Ponto 1. O presidente Lula conheceu o ministro Juscelino 20 minutos antes de nomeá-lo. Portanto, não é alguém da sua intimidade. Quando você conhece há 20 minutos antes de nomear, você nunca tinha visto o indivíduo na vida, né? Primeiro. Segundo, o senhor Juscelino não é um especialista em comunicações. Ele é especialista em cavalo, que é um pouco diferente da área do Ministério das Comunicações. Terceiro, ele não é um político expressivo. Confesso a você que eu nunca tinha ouvido falar dele. Quarto, dentro do seu partido, ele não é um líder partidário. Quinto, as suas explicações não convencem ninguém, né? Nem a Poliana, né? Não convencem absolutamente ninguém. São explicações que tentam justificar o injustificável. Certamente o presidente Lula é muito provável, senão cria-se um desgaste para o governo absolutamente desnecessário, tendo em vista os fatores anteriores que eu citei, né? É absolutamente desnecessário. Então tudo indica que o senhor Juscelino não vai comer o ovo de Páscoa no Ministério das Comunicações, mas vai esperar o coelhinho lá na Câmara Federal, né? Porque ele não tem condições de continuar como ministro das Comunicações. E por fim, mas não menos importante, os tweets da presidente do PT, a senhora Gleisi Hoffmann, são constrangedores ao presidente da República. Ela não é uma ministra sem pasta, sabe que tem governos parlamentaristas que tem ministros sem pasta, né? Ela não é um ministro sem pasta. Então, as constantes intervenções que ela tem na conjuntura criam uma situação constrangedora para o presidente da República. Então, se ele, por exemplo, demitir o Juscelino hoje, que provavelmente ocorrerá, eu acho que é a única saída é a demissão, a impressão que dá que foi por determinação do partido e da senhora Gleisi Hoffmann, que não foi, evidentemente. Então, eu acho que ela deveria ficar na dela, nas questões mais gerais, né, do partido e não em constantes intervenções de assuntos internos do governo Lula. Lula conversa com o rei Charles III.
Essa conversa é uma conversa importante, né? É importante ganhar o apoio do Reino Unido para o Fundo Amazônia, precisa ver efetivamente os recursos que vão ser disponibilizados e o apoio, que seria muito importante, do Reino Unido, que a reunião COP30 fosse em Belém do Pará. Seriam vitórias diplomáticas importantes e o Brasil precisa dessas vitórias diplomáticas porque desde 1º de janeiro desse ano voltou à Comunidade das Nações, que o Brasil estava fora da Comunidade das Nações. Era considerado um Estado pária, ou então o ministro das Relações Exteriores, o penúltimo, não o último, né, achava legal o Brasil ser pária. É o único caso na história do mundo, desde o Código de Hammurabi, no século XVIII a.C. até hoje, a primeira vez que o ministro das Relações Exteriores disse que é legal ser pária foi com o senhor Ernesto Araújo, e foi aqui, na terra descoberta por Cabral. Então o Brasil voltou a fazer parte da Comunidade das Nações, isso é muito importante. As boas relações com o Reino Unido são antigas, vamos lembrar o reconhecimento da independência do Brasil feito para a Inglaterra e quão importante foi isso no século XIX, nos anos 1820, né? E as relações que nós temos com a Inglaterra ao longo do tempo. E essa questão do meio ambiente, ela é muito importante e o apoio do rei Carlos III também. Donald Trump promete acabar com a guerra. Fala de alguém absolutamente irresponsável, que desconhece os grandes assuntos diplomáticos internacionais e que prejudicou os interesses estratégicos dos Estados Unidos no mundo. A sua gestão enfraqueceu os Estados Unidos no mundo, as suas relações tanto com a China, com a Europa, né? Foi um verdadeiro desastre para os interesses estratégicos norte-americanos. Por exemplo, ele se encontrou com o ditador da Coreia do Norte. Aquilo redundou em alguma coisa? Em nada. Né? É bom lembrar, né? Fez todo aquele barulho, tal, aquilo redundou. A Coreia do Norte parou de fazer os seus testes com aqueles mísseis atômicos, ela de alguma forma abriu o país, etc. Não aconteceu absolutamente nada, ao contrário, ele reforçou pela sua ação a ditadura e o ditador da Coreia do Norte. Em relação à Terceira Guerra Mundial, o que ele falou de um absoluto desconhecimento histórico, né? Ele não sabe nada de história. Ele é mostrar a decadência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve grandes presidentes da República, desde o primeiro, desde o George Washington, né? Agora, teve no meio do caminho alguns que foram problemáticos, mas nenhum à altura baixa de Donald Trump. Como que ele pode... Ele conhece os dois, Zelensky e Putin, diz ele, e um dia vai resolver o conflito. Como? Ele não fala como. Sabe por que ele não fala como? Porque ele não sabe. E porque é uma questão muito complexa que envolve Rússia e Ucrânia. Então vamos discutir seriamente a questão. O Brasil, sim, tem uma proposta que quer apresentar primeiro na reunião dos BRICS e depois numa reunião do G20, e é necessário que eles sentem à mesa, a Rússia e a Ucrânia, e que junto com parceiros que não tenham ligação íntima tanto com a Rússia como com a Ucrânia, para buscar uma solução pacífica. Senão, essa guerra não termina, porque a Ucrânia pode recuperar 1 quilômetro de território e depois, uma semana depois, perder 1 quilômetro de território. Essa guerra passa a ser boa para quem? Para a Rússia não é, porque ela perdeu já milhares e milhares de soldados, centenas de tanques, mostrou que o seu exército é absolutamente ineficaz, né? A Ucrânia é bom? Não. Tem uma verdadeira tragédia humanitária na Ucrânia. Para o complexo militar norte-americano, como diria o presidente Eisenhower, general, grande general, comandante das tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial, é bom? É. Para esses a guerra é fundamental. Testa suas armas, vê como tudo funciona e por aí vai. Para a China é bom a médio prazo? Não é também. A curto prazo é porque a dependência russa em relação à China aumenta cada vez mais, mas a médio prazo não. Então é necessário discutir seriamente a questão. Ele é um falastrão, né? Um sujeito que infelizmente mostra como a democracia tem esses problemas e não é de hoje, desde Atenas, e não vou dar os exemplos de Atenas, senão nós ficaríamos aqui 3 horas, mas desde Atenas, a pátria da democracia, desde o Péricles, né? Esse problema aparece
de oportunistas que, por alguma razão histórica, chegam à direção, no caso é da cidade, da polis, e no caso do Trump e dos Estados Unidos. Bem, a questão que se coloca é que não é uma coisa simples a solução, não é ele que vai salvar o mundo da Terceira Guerra Mundial, e a política externa na gestão dele foi desastrosa por os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Busca por candidato à Prefeitura de São Paulo. Desde 1985, é bom lembrar que 85 foi a primeira eleição depois de 20 anos, a última tinha sido em 65, quando Faria Lima tinha sido eleito prefeito de São Paulo, a última eleição direta. 20 anos depois, em 1985, Jânio Quadros acaba vencendo Fernando Henrique Cardoso por uma pequena diferença, numa célebre eleição. A partir dali, a cidade é um sobe e desce, né? Jânio em 85, Luiz Erundina do PT em 88, 92 Maluf, olha a mudança política ideológica, uma permanência com Celso Pitta em 96, uma mudança ideológica em 2000 com Marta Suplicy, outra mudança ideológica com José Serra em 2004, a permanência com Kassab em 2008, que tinha assumido, como você bem lembrou, né? Depois, olha a mudança, Fernando Haddad em 2012, olha como essa cidade oscila política e ideologicamente, por isso que é difícil. 2012 Haddad, aí ele conseguiu um fenômeno de perder a eleição no primeiro turno, na reeleição, que não é fácil, é caso de prêmio Nobel, né? Perdeu, teve cerca de 19% dos votos, se tanto, para João Dória, que era até então um novato em política, não tinha participado nem de eleição para síndico, né? E depois da eleição de Haddad, aí teve o Dória em 2016, aí a permanência, porque ele tinha abandonado para ser governador do estado, do Bruno Covas em 2020. Portanto, houve muita oscilação do eleitorado paulistano, o que mostra que as candidaturas podem se viabilizar no decorrer do processo eleitoral. Agora, a Ricardo Salles querer ser candidato, achar que é um grande eleitor aqui, é um certo exagero. Acha que ele está achando que ele é mais do que na realidade é, né? Por outro lado, os outros nomes, Tabata Amaral, algum nome do PT, e você lembrou bem, desde 1985 poderá ser pela primeira vez o PT sem candidato. O PSDB, idem. Também pode ser que pela primeira vez não lance candidato, o que também será uma enorme surpresa, mas apesar que já está anunciado, mas poderá ocorrer. Aí resta tem o Boulos, que é um candidato forte, mas precisa ver se ele vai ser questionado e até lá o que ele vai fazer. Essa história, nunca uma eleição é uma reprodução do anterior. Nós temos de entender isso. Cada eleição tem a sua história, né? E não faltam exemplos para isso. Então não é porque na última eleição a prefeito ele foi bem, que ele irá bem necessariamente na próxima eleição. E tem o atual prefeito. O atual prefeito é pouco conhecido. Eu li a pesquisa da Paraná, dei uma examinada que entre 16 a 24 anos, 78% do eleitorado sequer sabe seu nome. Está lá na pesquisa de um bom instituto que inclusive teve muito próximo acertando os resultados eleitorais da última eleição presidencial, né? E aí eu dei uma olhada na pesquisa, vi o desenho. Cabe ao prefeito um grande esforço de comunicação. Ele primeiro precisa as pessoas saberem qual é seu nome, segundo saber o que ele está fazendo, e ele está mais presente fisicamente. E há problemas históricos na cidade de São Paulo. Você mesmo sempre lembra, com razão, problemas de zeladoria, né? A zeladoria é um eterno problema da cidade de São Paulo, buracos. E aqui nós temos uma mania nova inventada em São Paulo. Você tem um buraco, você põe, se o buraco é pequeno, um coninho. Se o buraco é maior, um cone maior. Se o buraco é maior, um conão. E aí fica, acho que tomado pelo patrimônio histórico, 3, 4 semanas e por aí vai. Então tem a questão do lixo, a questão da iluminação, a cidade é pessimamente iluminada, o que favorece também a insegurança. Em suma, tem questões históricas que o prefeito tem de enfrentar. Não falta dinheiro dessa vez. Pelas notícias, há um grande orçamento municipal para realizar obras que possam dar visibilidade ao prefeito. Então, o primeiro papel para concluir, ele precisa ser visível, ele precisa aparecer. As pessoas saberem quem ele é. Ele sair aqui na Avenida Paulista, aqui pertinho, e as pessoas falarem, esse é o prefeito, conversar com ele, trocar ideias, né? Isso é essencial. E os subprefeitos, que ninguém sabe e ninguém viu, né? Os subprefeitos
prefeitos a gente desconhece em São Paulo, que deveriam estar na rua acompanhando os problemas, principalmente de zeladoria e questões históricas que não se resolvem só em São Paulo, por fim, mas na região metropolitana de São Paulo. As enchentes, por exemplo, é uma questão da região metropolitana, não é só da cidade de São Paulo. Aí precisava ter uma relação de construir uma Secretaria de Negócios Metropolitanos, porque hoje nós somos uma megalópole. Qual a divisão entre São Paulo e Diadema? São Paulo-Osasco, São Paulo-Guarulhos, nenhuma. Então é preciso ver a totalidade. Então o cenário eleitoral agora é só chute, está muito longe. E quem foi eleito deputado federal, como Ricardo Salles, assumiu há um mês e não quer mais ficar como deputado, pobre do eleitor que votou nele, hein? Líder de movimento da reforma agrária é preso. Sabe o que eu tinha esquecido do Zé Rainha? Ele chegou até a ser personagem de novela, hein? Faz tempo isso. Eu tinha me esquecido. Ele brigou, como você bem destacou, houve um rompimento com o MST, criou a sua própria organização. A região do Pontal do Paranapanema é uma região complicada em termos de titulação de terras, nós sabemos, isso não é nenhuma novidade. Agora, nada justifica, evidentemente, a invasão das terras, nada justifica a invasão das terras. Se há a demanda sobre titulação, sobre o uso não produtivo das terras, o espaço qual é? A justiça, né? Então, ir na justiça, apresentar todos os seus dados, etc. tal. Existe ministério para isso, secretaria, há toda uma estrutura do Estado brasileiro para tocar essa questão. Agora, a invasão dessa forma, você, claro, está invadindo a propriedade privada, impondo pela força uma solução e pela força não vai obter saída para o problema. Se realmente tem algo de ilegal na região, é a justiça que deve decidir. Isso daí me parece mais, sabe, oportunismo da liderança do José Rainha. Como o MST fez a invasão lá no sul da Bahia, ele falou, eu tenho de fazer alguma coisa aqui em São Paulo. A impressão que dá é que é mais uma disputa entre movimentos do que uma questão real, social, séria, que é a questão agrária. Lembrando que ela mudou ao longo de décadas. A reforma agrária hoje não é condição sine qua non para o abastecimento dos centros urbanos como nós imaginávamos até os anos 1960. Mudou. Hoje é chamado mais uma questão social. A questão econômica foi enfrentada pelo grande progresso da agricultura brasileira.